Campinas é a segunda cidade do estado de São Paulo com mais casos de ataques a banco e caixas eletrônicos, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Foram quase 70 ocorrências nos últimos 3 anos. O pior é que pelo menos 6 cidades da nossa região fazem parte desse ranking assustador. São Pedro, março deste ano. A cidade a 40 quilômetros de Piracicaba acorda vendo os estragos de uma ação que se tornou rotina em todo o estado de São Paulo, o roubo a bancos. Na cidade de pouco mais de 34 mil habitantes, a agência do Banco do Brasil só ficou com os caixas eletrônicos de pé. Indaiatuba foi outra cidade que acordou sob um intenso tiroteio. Agosto do ano passado. As imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento em que bandidos chegam na agência. A Avenida Ário Barnabé se transformou num cenário de guerra. Marcas de tiros para todos os lados, uma dinamite deixada no local e a sensação de insegurança. Especialmente quando não é a primeira vez que isso acontece. Em janeiro deste ano, outra agência na mesma avenida foi atacada por criminosos. 4 homens chegam de carro, arrombam a porta com uma barra de ferro e vão até a tesouraria. Colocam os explosivos no cofre, mas o dispositivo não abre. Os bandidos colocam mais uma bomba e o resto é história. História que também aconteceu em Guarujá. Na agência que fica na Avenida Dom Pedro, tudo foi destruído. Até o teto não aguentou e desabou. Nós relembramos apenas parte de uma rotina que já se tornou comum a pelo menos metade dos municípios do estado de São Paulo. 336 cidades paulistas também já viveram situações como essa. A Secretaria de Segurança Pública contou todos os casos de ataques a instituições financeiras nos últimos 3 anos. E os números só aumentam, ano após ano, mês após mês. Campinas, só para se ter uma ideia, ocupa o 2º lugar do ranking com 67 casos. Sumaré está no 8º lugar. Foram 21 ataques nos últimos 3 anos. Santa Bárbara do Oeste é o 11º com 16. Guarujá é o 13º, somando 15 casos. Hortolândia e Piracicaba têm cada uma 14 ocorrências. E Santos ocupa a 18ª posição do ranking com 13 ataques. 2018 já tem números preocupantes. Nos 2 primeiros meses deste ano, os registros somados de roubos e furtos já são 10,5% maiores que os do mesmo período do ano passado. Para o especialista em segurança pública Ruirilo de Magalhães, a tendência é que os bandidos passem cada vez mais a procurar cidades menores para atacar. O que ocorre é que nessas cidades pequenas, com um efetivo menor, o policial ele não consegue investigar, sair a campo, verificar quem chegou de madrugada na cidade, fazer um contato nas redondezas, para ter um liame, para ter um fio para puxar a investigação e fazer contato com o DEIC, por exemplo, em São Paulo, ou com delegacias especializadas da região. Portanto, essa falta de pessoal e a falta de estímulo à polícia judiciária é que leva ao aumento desses crimes que estão ocorrendo nas agências bancárias. Nesta terça-feira, mais uma ação do DEIC prendeu homens que têm ligação com a quadrilha que ataca bancos e caixas eletrônicos na Baixada Santista. Foi em Vicente de Carvalho, Guarujá. A Polícia Civil também acredita que todos tenham ligação com crimes em várias cidades do estado, incluindo a região de Campinas. Ruirilo afirma que as ações para combater essas quadrilhas partem de São Paulo pela quantidade de policiais que tem lá e que o sucateamento da Polícia Civil no interior é o principal problema. Não existe mágica na segurança pública. O que existe são investimentos. E investimentos principalmente e especialmente na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga, que traz a certeza da punição. Podemos quase afirmar que, diante de alguns esclarecimentos por parte da Polícia Civil recentemente, a assaltos a bancos, que isso daí vai arrefecer um pouco o ânimo dos marginais. Mas se não houver uma atuação constante, sistemática, podemos ter certeza que esses crimes irão aumentar com o passar do tempo. Prejuízos que os bancos têm, podem ter certeza de que isso nós, novamente, aqueles que têm conta corrente em banco, aqueles que fazem empréstimos de bancos, iremos pagar esses prejuízos. Ademais, também tem todo um sistema de segurança, com vigilantes, uma série de coisas, que o banco repassa isso para alguém. Portanto, sob o aspecto econômico, o governo do estado também precisa olhar esse lado. Não adianta só fazer propaganda, o importante é agir.
Pois é, e realmente a população é quem sofre com tudo isso, né? O repórter Felipe Pereira vai continuar a falar com a gente sobre esse assunto agora ao vivo aqui com a gente, porque eu quero saber, Fê, o que a Secretaria de Segurança fala sobre tudo isso? Olha, Van, a Secretaria de Segurança Pública do Estado sempre, quando responde pra gente, fica enaltecendo números de redução de casos e tal. E dessa vez não foi diferente. A Secretaria afirma que houve uma redução aí bastante considerável de casos em 2017 na comparação com 2016 e que nos últimos 3 anos há uma queda consecutiva de casos que chega a 80%. O problema é o seguinte... em muitas cidades em que os crimes acontecem, as delegacias simplesmente estão fechadas por uma determinação do próprio Estado. A gente já chegou a mostrar isso aqui no VTV da gente. Algumas delegacias de cidades menores estão fechando e os plantões transferidos para outras cidades maiores. Então, às vezes, esse índice de ataques a bancos não necessariamente significa uma realidade, porque eles pegam registro por delegacia e não necessariamente por cidade. Por exemplo, chama atenção aí alguns números, como por exemplo Piracicaba. Piracicaba não teve muito ataque com explosão, por exemplo, teve muito arrombamento, claro. A Americana não aparece no top 10, sendo que a Americana a gente teve aí uma sequência nos últimos anos, todo dia praticamente, tentativa de furto e roubo a agências bancárias, especialmente ali na Avenida Decilo, e por aí vai embora. A Secretaria argumenta apenas que está reduzindo os índices graças ao trabalho de inteligência e ao trabalho também das delegacias especializadas do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, como nós vimos aí na reportagem. Como nós também vimos, o Ruirilo de Magalhães, ele é bastante enfático no que diz respeito à atuação do DEIC. Diz que a atuação do DEIC é, óbvio, muito bem-vinda aqui para a nossa região, só que esse trabalho do DEIC poderia muito bem ser feito por policiais civis da nossa região, da nossa aqui em Campinas, da Baixada Santista, do litoral, se houvesse um investimento na Polícia Civil. A SSP não quis comentar com relação ao déficit de policiais civis e às estruturas justamente da Polícia Civil aqui no interior do estado e também no litoral, mas a gente sabe que existe um concurso público que foi lançado com inscrições, se não me engano, até dia 15 de maio, para 1.400 vagas de policiais, entre delegados, investigadores e escrivães. Essas vagas não se sabe exatamente para onde são, para quais cidades que são, mas estão incluídas as cidades de Santos, Campinas e também Piracicaba. É esperar para ver, né? Enquanto isso, os casos vão continuar sendo investigados basicamente pela equipe de São Paulo, a equipe do DEIC, que já tem toda uma estrutura armada para isso, já tem um trabalho de inteligência, como a gente viu, com ações que acabaram sendo certeiras, especialmente aquela de Sumaré, no final de semana, em que acabou localizando os integrantes da quadrilha que atacou a cidade de Passos e também um carro forte em Mogi das Cruzes. E aí vamos indo, né? Pelo jeito é o que nós temos que continuar fazendo, né? Seguindo e enquanto dá, enquanto der, e todo mundo tem que se proteger por causa dos bancos. Aliás, a SSP também fala que fez um acordo, na verdade fez reuniões, Febraban, Federação dos Bancos, Exército e tal, para poder achar a melhor solução possível. O Exército obrigou os bancos a contratar empresas de segurança para poder fazer escoltas e tal, melhorar a segurança. Mas como o Ruirilo disse, isso acaba pegando também no nosso bolso. Aliás, como sempre, né? Tudo sempre sobra no nosso bolso. É com você, Van. Pois é, e tudo sobra para a população, né, Fê? Obrigada, viu, pelas suas informações.